Olá, pessoal. Esse papo dessa quinta-feira começa com uma pessoa muito especial. Um jovem que nos desafia, um jovem que vem esgotando todas as possibilidades que esse Instituto Federal vem proporcionando ao longo do tempo. Começou aqui fazendo o seu ensino médio, passou pelo técnico, fez a engenharia, fez o seu mestrado, está agora no doutorado, está sendo um grande empreendedor, desenvolvendo tecnologia. Esse jovem é o Thiago. Thiago, muito bom você estar aqui com a gente, para a gente conversar um pouco sobre essa sua fantástica trajetória. Você é um case que a gente fala de sucesso, de uma pessoa, mas na perspectiva, sabe, Thiago, de alguém que está sabendo usar o conhecimento e as oportunidades que tem para fazer diferença. Então, Thiago, conta para a gente um pouquinho a sua história. Olá, Jefferson. Olá, telespectadores do Papo Entre Nós. É um prazer estar aqui. Poder contar um pouco a minha história como empreendedor, como ainda aluno do campus do IFE, né? Vários campos que vim participando aí como aluno. E estou aqui à disposição para tentar contribuir um pouco com a minha história e, quem sabe, até inspirar um pouco de nossos colegas a seguir algum caminho, independente de ser do empreendedorismo ou na área técnica, no mercado de trabalho. Eu vou tentar aqui contar um pouco da minha história, tentar passar um pouco da minha visão que eu tenho como hoje aluno e também empreendedor. Já trabalhei muito no mercado, inclusive prestando serviço na área offshore, que é uma área de atuação muito grande aqui para os alunos entram, né? Pensando em crescimento, em trabalhar na grande empresa da área offshore. E vou mostrar que a gente tem vários caminhos a não ser além do caminho da área offshore, da área técnica. Então, vamos começar você contando um pouquinho por que você escolheu o IFE e como é que foram os seus primeiros dias aqui, os seus primeiros anos no Instituto Federal Fluminense. Então, a minha relação com o IFE já é de longa data. Acho que o primeiro contato que eu tive aqui com a instituição ainda era Escola Técnica Federal, eu era criança. Meu tio me trouxe aqui, eu acho que foi numa Feira do Saber, algo do tipo. Semana do Saber Fazer. Semana do Saber, não sei se nessa época tinha esse nome, mas tinha. Foi não, uma era, feira. Era provavelmente, sim. E ele me trouxe aqui e eu fiquei maravilhado com a instituição, com o tamanho do lugar e com os projetos. Eu sempre fui muito entusiasta por eletrônica, sempre gostei de brincar, de desmontar os brinquedos e montar os meus próprios brinquedos. Então, sempre tive essa veia meio que de engenheiro da vida, né? E eu vim aqui e me maravilhei com a instituição. Eu falei, um dia eu quero estudar aqui. Aí tentei, fiz, acho que foi o pré-Cefet, que tinha, pré-Cefet já era Cefet na época, né? Eu consegui entrar aqui para começar estudando o ensino médio. Acho que eu participei de uma das primeiras turmas do ensino médio do antigo Cefet de Campos. Quando nós aqui existia o ensino médio e o ensino técnico concomitante, não é isso? Isso. Fiz o ensino médio, depois de 2 anos escolhi seguir o curso de informática no curso técnico, me formei. O meu primeiro emprego foi no micródromo. Ah, é? Foi no micródromo. Toda vez que eu passo frente ao micródromo, lembro dos dias que eu trabalhei ali. Foi uma época assim, ficavam filas, né? Hoje em dia todo mundo tem smartphone, tem tablet à mão, computador. Antigamente, em 98, 99, 2000, o computador não era tão acessível assim, né? Então as pessoas ficaram aquela fila gigantesca na frente do IFE, fazer o trabalho, né? Você sabe que tem uma lembrança muito legal. Você sabe que alguns estudantes tiveram acesso ao computador somente nessa escola, né? É exatamente isso, né? Eu não tinha computador na época, o computador que eu usava era aqui, entendeu? Eu acessava lá o micrófono para poder fazer meus trabalhos, tal. Depois de um tempo consegui comprar um computador. E aí você trabalhou no micródromo, e aí, como é que foi a sua caminhada? Então, eu caminhei no micródromo, eu trabalhei no micródromo, foi o meu primeiro emprego lá, né? Depois eu consegui seguir na área técnica. Tinha uma empresa que era responsável. Era uma empresa daqui, inclusive era uma cooperativa, que era incubada aqui. Exato, de estudantes. A Unip. E Unip, exato. Unip. E era responsável. Inclusive tem colegas meus que foram depois trabalhar comigo, prestando contrato de serviço à Petrobras, que eram ex-colaboradores da Unip. Muita gente se formou aqui no curso técnico e foi também prestar serviço lá em Macaé. Então, seguindo, eu
trabalhei aqui no Microl, depois eu consegui, né, uma vaga como prestador de serviço na área de consultoria de TI para um contrato Petrobras, que onde E aí você foi para Macaé? Cheguei a trabalhar em Macaé durante um bom tempo. Sei. Depois aqui em Campos. Tem vários colegas meus que hoje estão ainda em empresas que trabalham de serviço Petrobras. Sim. E nessa mesma época eu comecei meio que me inquietar. Eu estava na área de TI, mas eu queria algo mais, assim, eu queria algo mais ligado na parte de engenharia, porque eu sempre tive aptidão para engenharia. A parte de informática, eu segui no curso técnico, vendo aquela questão de mercado, né? Era o que estava realmente no mercado ali, possibilidade de emprego. Toda pessoa que quando começa um curso técnico, a primeira coisa que vê, onde que eu vou trabalhar? Perfeito. Será que eu vou ter possibilidade de conseguir me alocar logo no mercado? Então, lá durante o meu ensino médio, eu vi que a área de informática realmente estava, né, tendo uma tendência muito grande, e eu comecei a fazer o curso de informática pensando em trabalhar. Eu sempre pensei em ser independente. Então, trabalhei durante quase 10 anos nessa área e depois eu mudei tudo, resolvi fazer engenharia de controle e automação. Foi meu aluno no primeiro ano. Foi meu aluno, curso de programação. A Tati. Isso. Só para quem não está nos vendo, a Tati era o nome da tartaruguinha, do programa Logo, que a gente usava para introdução à computação. Exatamente. Quando eu comecei a fazer engenharia, eu ainda estava trabalhando na área de TI, né, prestando serviço no contrato Petrobras, e consegui trabalhar e estudar ao mesmo tempo. Sei que é muito difícil isso, entendo. Mas cada vez comum, né, Thiago? Sim. Depois dessa grande pandemia e dessa tragédia, muitos estudantes estão abandonando a escola porque precisam trabalhar, porque suas famílias perderam a renda e não estão conseguindo conciliar. Mas é muito importante o que você falou, né? Fazer um esforço para tentar, né? Então você também, como profissional de informática, fazia engenharia aqui e fazer todo o esforço para não abandonar os seus sonhos. Exatamente. Né? Foi muito difícil porque você conseguir conciliar é complicado. A questão não só durante as aulas em si, estar presente, mas as atividades fora de aula que você tem que estudar, fazer os exercícios e tal, é complicado. Eu entendo todos os meus colegas que passam por essa dificuldade, mas a gente tem que manter o foco e tentar dar um jeito. Às vezes a gente não consegue o melhor, a nota que a gente queria alcançar, né? Mas a gente tem que estar sempre focando em conseguir subir cada degrau por vez, né? Sem pensar em muita... E aí você fez a engenharia de controle e automação. Eu me lembro, eu já era diretor da escola, do Campo Centro, né, à época, e estava visitando ali o setor na Feira do Saber, né? E na área de edificações, ali de construção civil, e você estava ali com um projeto de uma automatização. Conta pra gente esse projeto que você trouxe da engenharia de controle de automação com ali o grupo de edificações, arquitetura. Como é que foi esse projeto? Eu achei muito interessante a época. Foram 2 projetos, na verdade, a gente participou de 2 feiras do saber, um projeto que ele foi meio que evoluindo até chegar ao meu TCC. Eu consegui, com esses projetos, que foram 2 feiras do saber, eu acho que você esteve, né, lá, que você viu com o pessoal da Edificações, acho que foi a segunda, se não me engano, que houve uma integração ali com o pessoal da Edificações, a gente teve que montar uma planta lá. O trabalho era o seguinte, era uma planta, uma estação de tratamento de águas cinzas, automatização de uma planta de tratamento de águas cinzas. Águas cinzas. E aproveitamento de água do ar-condicionado, água da pia, água do chuveiro, água da chuva também. Então a gente fez uma maquete ali, uma mini planta, né, que simulava o tratamento de diversos efluentes para poder disponibilizar como água servida. Que legal. E aí, como existia uma integração com o pessoal da Edificações, precisava, né, de um local mais adequado, com instalações hidrossanitárias, e o coordenador da Edificações ele foi muito solícito e cedeu, inclusive, um laboratório que a gente conseguiu montar a planta lá. Que legal. Agora, uma coisa interessante, acho até que seria legal falar para os nossos colegas, é o seguinte, que eu consegui, em 45 dias, montar o meu TCC. Como? Estou falando 45 dias... TCC de engenharia. Engenharia. Escrever
e defender em 45 dias. Como que eu fiz isso? Boa pergunta. Eu e meu colega Lucas. Na verdade, esse projeto ele foi se desenhando ao longo da graduação. Quer dizer, ele não começou naqueles 45 dias, né? Na verdade, a gente tentou aproveitar ao máximo as feiras para poder ir pivotando o projeto. Começou com uma simples pia que fazia o tratamento ali e jogava para a caixa acoplada do vaso. Era um projeto simples, automação com Arduino, sensor de nível, bomba, era ali coisa assim. Depois já evoluiu para uma estação de tratamento de múltiplos efluentes. Então, o nosso TCC ele foi em cima dessa automatização da planta. Então, a gente já tinha praticamente o projeto todo pronto. A gente só registrou, basicamente escreveu. Então, assim, o que ajudou muita gente naquela época foi já ter pensado no TCC antes mesmo de chegar ao 9º, 10º período. A gente foi trabalhando naquela ideia ao longo do tempo. Agora, Tiago, você tem uma empresa hoje chamada Rovec. Essa empresa é uma empresa de base tecnológica, é uma startup. Ela surge a partir das suas experiências aqui nessa instituição. Conta um pouquinho para a gente como é que foi esse salto de um estudante de engenharia e como é que você chega a construir uma empresa. Como é que foi esse... Conta um pouquinho dessa trajetória. Jefferson, durante minha graduação ainda, eu já trabalhava com vídeo inspeção robotizada de dutos. Já tinha saído do mercado da área de TI, já havia no meio da graduação, mais ou menos no meio, mais no final, eu havia, na verdade, a empresa perdeu o contrato, isso é normal acontecer. A empresa que você trabalhava? Que eu trabalhava. De informática? De informática, já estava 7, 8 anos. Eu tive a opção de prosseguir naquela carreira de informática, na área de TI, né, assinar com a próxima empresa ou mudar. Ele foi um momento assim, que eu tive assim, uma decisão muito grande. Só que eu falei, essa é a hora de mudar. Eu sei que vai chegar, eu não sei se vou conseguir me realocar fácil no mercado e tal. Então eu decidi não assinar e tentar atuar na minha área dentro da engenharia. Difícil porque eu sei que no mercado, você com uma experiência na área de TI, você tentar uma vaga para a área técnica que está ligada à engenharia de controle e automação, não é um currículo muito atrativo. A gente sabe que o mercado offshore é um mercado super competitivo. Então, visando isso, na época, eu optei por não continuar na área de TI e tentei uma vaga na área de ROVs, né? Isso na Petrobras? Isso para qualquer empresa que prestasse, comecei a correr atrás disso, que eu sempre tive interesse por ROVs, né, de inspeção. E consegui entrar numa empresa de ROV para inspeção de dutos. Né? Fiquei um tempo... ROV é um veículo robotizado? Um veículo robotizado operado remotamente. Ok. Né? Era na área de dutos, não era na área offshore, que é submersível, né? Não é tão comum, é uma área muito específica. E durante minha graduação comecei a trabalhar com aquele equipamento, fui me interessando cada vez mais. E a partir dali eu comecei a querer desenvolver o meu próprio projeto. Antes de finalizar o curso de engenharia, eu comecei a ver, eu acho que consigo montar um equipamento desse. Comecei a trabalhar de forma assim, até com recursos próprios, nem era a empresa que eu estava trabalhando que estava investindo. Eu vi aquilo ali como uma oportunidade de ter uma tecnologia minha, um projeto meu, né? Era mais entusiasmo, né? Entusiasta da tecnologia. Quer dizer, você estava trabalhando na empresa, era estudante aqui da escola, uma pessoa que trabalhou com muita prática, o curso de controle e automação é um curso que tem muita prática também, né? E isso foi te dando aí também fora a sua curiosidade, a sua vontade de ter o seu negócio, ou desenvolver a sua tecnologia. Então você começou a fazer isso, mas com algum apoio da escola ou, como você falou, por conta própria? Eu usava os laboratórios. Aqui durante a graduação, aqui no IF tem um laboratório de robótica. Eu sempre podia lá pedir um professor para me ajudar. Eu chegava lá com os motores, os microcontroladores, tentava conversar com os professores. Tive muita ajuda. E a questão da Rovec, como é que ela nasceu? Né? A Rovec, ela nasceu, eu estava vendo que ali eu ia, com recursos próprios, eu acho que eu conseguiria chegar, mas não na velocidade
de você tentar um projeto em Embrapi com uma equipe dedicada, um projeto de P&D mesmo. Daquele momento que eu tive a decisão de abrir minha empresa e de assinar um projeto de pesquisa e desenvolvimento. Mas como é que você conheceu que você, como aluno, poderia fazer isso? Você está falando de Embrapi, muita gente não sabe o que é isso, né? Polo de inovação. Quer dizer, como é que você enxergou essa oportunidade dentro da escola, dentro do IFE? Então, até meados do meu curso de graduação, eu não conhecia o Polo de Inovação. Olha só, hoje eu vejo como um absurdo isso para mim, porque o Polo, se quem conhecer lá, vai ver que a estrutura é maravilhosa. O nosso Polo de Inovação Tecnológica, para quem não conhece, é indo para São João da Barra, nós temos uma unidade para desenvolvimento de tecnologias, não é isso? Exato. E aí você era aluno, como é que você teve notícia? Eu comecei a frequentar o Polo de Inovação. A convite de algum professor? Foi o professor William Viana. William te convidou para você. E comecei a frequentar o Polo, a levar minhas coisas lá para o Polo. Aí conhecendo, conversei com o professor Rogério Atto, que era o diretor do Polo naquela época. Falou, Thiago, por que você não coloca um projeto de P&D em vez de você ficar ali desenvolvendo? P&D só para também pesquisa e desenvolvimento. E eu tomei coragem de abrir minha empresa. E graças a Deus, o projeto foi um sucesso, é considerado um case para a própria Embrapi. Inclusive, nos eventos da Embrapi, nossos robôs sempre estão presentes. Então, deixa eu explicar um pouquinho aqui, só para você deu um salto interessante aqui. Então, você vai para o Polo, a convite de um professor, que foi seu professor do curso de controle de automação. Exato. Lá no Polo, então, você vê aquela estrutura, né, junto com o professor Rogério Atto e outros colegas lá, e você percebe que o nosso Polo, ele é associado à Embrapi, que é a empresa brasileira de pesquisa e inovação industrial para a indústria, né? E ela tem um financiamento para quem tem projetos dessa natureza, não é isso? Então, quer dizer, dentro da sua escola, você com uma ideia, com um projeto, com suporte de professores, com infraestrutura, ainda conseguiu recursos financeiros para desenvolver o seu negócio, a sua empresa. Conta aí um pouquinho isso aí. Então, desculpe dar o salto, não, é exatamente isso. Porque é muita coisa, né? É muita coisa. Assim, até o Henrique da Hora, que hoje é o diretor do Polo, mandar um abraço para ele, ele fala que eu sou o menino ecossistema. Eu tentei aproveitar todas as formas de incentivo para pesquisa e desenvolvimento que são oferecidos até hoje, né, graças a Deus, como a Fundecam. A Fundecam ajudou muito a gente no início da empresa, entendeu? Fundecam é o Fundo Municipal. Fundo Municipal de Desenvolvimento de Campos. E que tem um braço de inovação e você foi o primeiro projeto que assinou. A sua foto, Fundecam, a do prefeito, à época, né? E o presidente do Fundecam, eu já apresentei o seu caso até na Finlândia, já fui na Rússia, mostrar aquela foto, tá lá em vários lugares do mundo. Eu tenho um orgulho muito grande de mostrar esse trabalho de vocês, o trabalho que naturalmente da nossa cidade, o trabalho do nosso polo, da nossa instituição como um todo, né? Eu sempre digo, a gente nunca chega a lugar nenhum sozinho, a gente sempre vai ter ajuda de pessoas fundamentais na nossa caminhada. A gente ainda está numa caminhada, a Rovec é uma startup, a gente acaba falando tanta coisa, acaba pulando. O que é a Rovec? Isso. A Rovec é uma startup daqui de Campos dos Goytacazes. Nós trabalhamos com pesquisa e desenvolvimento na área de robótica de inspeção de dutos e também prestação de serviços técnicos, onde o nosso robô que foi desenvolvido no projeto Embrapi, ele é o principal equipamento utilizado na prestação de serviço de inspeção. Então, nós temos um equipamento que foi desenvolvido num projeto de pesquisa aqui dentro do IFE, que hoje serve como principal objeto para a geração de fatura da empresa, de faturamento, né? Para prestação dos serviços. Então, além desse projeto, a gente tem outros projetos de P&D também, né? E a gente segue como, além do projeto de P&D, a prestação de serviços é o que mantém a empresa, que faz a gente sempre caminhar. Deixa eu também, para a gente compreender, porque essa história sua eu tive que... É muita coisa. Eu sei porque eu gosto muito de apresentar. Já apresentei isso para os nossos parceiros da China. Então, vamos só explicar um pouquinho aqui para os nossos estudantes que estão aqui assistindo.
Então, o Polo de Inovação Tecnológica, ele permite que você desenvolva projetos com financiamento da Embrapi. Então, 1/3 desse financiamento vem com dinheiro federal da Embrapi, né, que já está disponível lá no nosso Polo de Inovação. O outro 1/3 desse projeto ele é da própria instituição, né, da forma econômica. E o outro 1/3 é do empreendedor, que pode ser uma empresa ou pode ser um estudante, um pequeno empresário, mas ele precisa colocar 1/3. E aí, no seu caso, você foi o primeiro, né? Porque também é difícil. Como é que um estudante vai ter, por exemplo, um projeto, vamos imaginar aqui, R$300 mil. 1/3 são R$100 mil. Quem tem R$100 mil disponível? E aí o Fundecam Inovação, que é um fundo de desenvolvimento aqui do nosso município, o primeiro projeto que ele financiou foi o seu, e que ele faz um empréstimo. Acho que se você pagar em dia, acho que os juros são... Sim, juros assim, bem tranquilos em comparação aos juros de mercado, bem abaixo dos juros tradicionais de mercado. Também uma coisa, carência, período de carência foi muito legal para a gente, deu um respiro muito grande para a empresa, e também prazo, né? Deu um prazo bem... E aí você tem a infraestrutura do Polo de Inovação, professores e técnicos do Instituto Federal Fluminense, infraestrutura, a sua ideia, a sua vontade, financiamento, e aí você conseguiu desenvolver o robô, né, de inspeção, o ROV, que hoje ele faz inspeção e você presta serviço. Eu soube que não é só aqui em Campos, não. Você está prestando serviço. Conta pra gente um pouquinho aí. A Rovec hoje tem como cliente as principais empresas privadas de saneamento do Brasil. Entendeu? Hoje a Rovec lá no Rio está muito forte. Aqui no estado do Rio, a Rovec está muito forte. Que coisa boa. E a gente está expandindo. A gente está não só na área de saneamento, na área de construção civil. As principais construtoras estão com a gente. Que coisa. Empresas de mineração, aeroportos. Vocês prestaram serviço no Galeão? Galeão é cliente nosso, já vários serviços nós prestamos lá no Galeão, já filmamos as redes que passam lá debaixo da pista principal lá, que de coisa pouso legal. e decolagem. Isso com uma tecnologia... O nosso foi desenvolvido no Polo. Que foi desenvolvido aqui no Polo, ideia sua, no diálogo com os nossos professores, técnicos, e hoje você está prestando serviço para vários lugares. E interessante, né, o Tiago, contratando também, não é isso? Tem, como é que, de onde vêm os seus colaboradores, aqueles que estão trabalhando com você? É um grande prazer dizer que na Rovec nós sempre contratamos colegas, alunos daqui da instituição. Então, técnicos, graduandos, todas as pessoas que trabalham na empresa hoje são ou ex-alunos, egressos, ou alunos de curso técnico, graduação. A empresa também tem oferecido bolsas de iniciação tecnológica em parceria com o Polo. Essa eu não sabia. Bolsa de iniciação tecnológica. Temos 2 alunos em projeto de pesquisa, no segundo projeto do Embrapi que nós iniciamos agora, no último mês. Você agora está com o segundo projeto Embrapi? Ciclo 2, aquele robô foi desenvolvido no projeto 1, ele agora está no ciclo 2, ele está passando por melhoramento de projeto. E temos aí professores e alunos daqui na instituição que estão trabalhando no projeto lá no Polo. Que barato, muito legal, muito legal. Assim. Não, e assim, agora, Tiago, como é que... Você tem uma outra coisa que eu acho que a gente não falou aqui, que também é uma infraestrutura da escola, que é a Tec Campus, que hoje chama-se Tec Incubadora. É uma incubadora, que é uma incubadora parceira... todas as instituições de educação superior aqui em Campos são responsáveis por ela, o ENF, IFE, ISE, Senza, o CAN, Uniflu, enfim, todas o CAN, né, acho que eu já falei, mas enfim, todas as nossas instituições são, de alguma maneira, gestora desse projeto. E você também, então você tem uma ideia, você desenvolve a tecnologia ali no Polo, você recebe financiamento da Embrapi, mas também você teve que ter apoio, porque não basta ser um bom cientista, você também tem que ser um bom empresário, um bom empreendedor, e a gente às vezes não aprende isso no espaço da sala de aula. Como é que foi o seu tempo na incubadora? Então, a Tec Campus foi fundamental, digo, principalmente, posso dizer, um exemplo clássico, foi conseguir passar pela pandemia. Então, nós ficamos 5 meses sem faturar, e o que segurou a empresa foi ter
o aprendido com a TecCampo, com as monitorias da TecCampo, como que se manter, como criar, ou como administrar as contas, a parte financeira, entendeu? Sempre de forma muito, digamos, com o pé no chão, né? Digamos, de forma bem simples. A TecCampus, qual foi o objetivo nosso no início lá dentro da TecCampus? Eu nunca fui empresário, não tinha experiência como empreendedor, né? Só na área técnica. E o pensamento foi esse: eu sei que eu vou errar, mas vou tentar errar o mínimo possível. A gente sabe que a mortandade de novas empresas, né, está na faixa de 30%, é um absurdo. 30% das empresas abertas no Brasil morrem em menos de 5 anos. E eu não queria que a Rovec fosse uma dessas. E a TecCampus foi fundamental para que a gente conseguisse passar por um período de grande dificuldade do Brasil inteiro, do mundo. Quer dizer, na TecCampus você aprende e aprimora o ser empreendedor, o fazer um negócio, ter planos de negócio, tem o apoio do Sebrae, de tantas outras instituições para ajudar Exato. ao Eu não posso esquecer, né? também aqui do Sebrae, que é um grande parceiro nosso. O Sebrae Tech também nos auxiliou muito. Por isso que o Henrique fala a questão do ecossistema. Teve Fundecam, teve Embrapi, o apoio do Polo com P&D, teve também o Sebrae Tech, entendeu? Registro de marca nós fizemos através do Sebrae Tech. O ciclo 2 agora em Embrapi, o Sebrae Tech também está com a gente, entendeu? Então está sendo um grande parceiro nosso também. Tiago, você está falando aí, lógico que eu sou suspeito em falar, né? Mas você tem uma escola que trabalha o conhecimento, desenvolve o talento, permite que o estudante possa pegar uma ideia e transformar numa tecnologia. Ao mesmo tempo, tem as associações necessárias para o financiamento deste desenvolvimento. Tem, então, uma estrutura para que transforme aquele projeto num negócio, porque são competências muito distintas, né? O que essa escola significou na sua vida? Eu sou meio suspeito para falar, né? Agora é você que está suspeita. Eu acho que pude ter falado tanto aqui sobre minha história aqui no IFE. Eu acho que o IFE ele foi minha segunda casa durante muito tempo e às vezes até a primeira. E hoje em dia tem sido uma extensão da minha casa, continua sendo, ainda sou aluno do Ambihidro, aluno do doutorado do Ambihidro. Quer dizer, aí você fez a engenharia, fez o mestrado, não é isso? Qual mestrado que você fez? Na verdade, eu acho que passei por todas as cadeiras possíveis, né, em termos de verticalização. Ensino médio, ensino técnico, graduação em engenharia de controle de automação, mestrado Profinit e agora doutorando do Ambihidro, que é doutorado em modelagem. Quer dizer, você começa aqui no ensino médio e vai sair daqui como doutor, como empresário, como um grande empreendedor. E empregando colegas, alunos. Empregando colegas, mas fazendo uma coisa muito interessante, sabe, Tiago? O Brasil é parte da estrutura de desenvolvimento tecnológico periferia. Os grandes desenvolvimentos tecnológicos se dão nos países desenvolvidos, Alemanha, Estados Unidos, na Europa de maneira geral, Japão, etc. E nós somos muito mais consumidores dessa tecnologia. Então, quando a gente prepara um engenheiro num modelo desse, a gente muitas vezes prepara o engenheiro para ser um bom implementador de tecnologias, de máquinas que a gente compra de outros países. O que você está contando para a gente, e que esse país tomou uma decisão, por exemplo, a Embrapa foi um bom exemplo na agricultura, a Embrapi, em 2015, para a inovação tecnológica, o conjunto de universidades brasileiras, institutos federais, que, para além de formar um jovem competente, ele também cria oportunidades para vocês desenvolverem tecnologias. Quer dizer, você agora, além de ter a competência de usar equipamentos que vêm do exterior, você está, como você e outros, construindo os equipamentos, as tecnologias. Isso muda a postura, inclusive, cognitiva desse estudante. Eu não sou apenas um consumidor de tecnologia, eu sou um produtor de tecnologia. E você está me dizendo uma outra coisa. Você é um empreendedor, é um empresário de base tecnológica, de inteligência, né? O produto que você faz tem alto valor agregado, né? Então, isso é de uma riqueza, Tiago, muito grande. Você
participou de uma instituição, participa de uma instituição, soube aproveitar isso, está aqui contando isso para esse estudante que está nos vendo ou para aqueles que estão nos assistindo para saber o potencial que essa instituição tem e que é importante buscar como você, ter a curiosidade, ter a vontade de buscar esses caminhos e aí vai, com todo o esforço que a gente está fazendo, propiciando esses espaços. E aí eu queria, aqui para esse papo tão legal da gente, dizer também uma outra coisa, sabe, Tiago? Você com tantas coisas que você faz, sempre quando a gente te convida para qualquer coisa nessa instituição, você está sempre presente. Eu quero já te agradecer. Quando o nosso secretário esteve aqui, lá no Polo, você esteve lá, quando convidamos você para essa entrevista. Então, assim, eu quero já te agradecer por você sempre dar esse sim a essa instituição e eu quero que você fale, deixe uma mensagem para o nosso estudante, para aquele que está começando essa escola. Depois da pandemia, tantas pessoas perderam um pouco o entusiasmo, estão passando por momentos financeiros difíceis, né? Mas não há atalho se não for para a educação. A educação é o caminho. Fala um pouquinho, dá sua mensagem aqui, deixa sua mensagem para o nosso estudante. Então, em termos da Rovec, com muito orgulho, posso dizer que nós não estamos só desenvolvendo robôs de videoinspeção. Nós estamos fortalecendo a indústria nacional. A tecnologia da indústria nacional. Isso que é importante dizer. Então, é algo que vai muito além do que desenvolver um equipamento, um projeto de P&D, em colocar no mercado. Nosso intuito, por exemplo, desse projeto Ciclo 2 é igualar o nível tecnológico dos nossos robôs a nível europeu. Entendeu? Então, a gente está pensando grande e eu tenho certeza que a gente vai chegar lá. Que legal. Tá? E em relação aos nossos colegas do IFE, eu tenho a dizer com mensagem o seguinte: eu sei que é difícil, principalmente nos momentos que a gente passa aí, né? A pandemia ainda tem reflexos nas nossas vidas, na nossa vida pessoal, na nossa vida profissional. O que eu posso dizer é que nunca desisti dos sonhos. Eu sou um eterno sonhador. Eu acho que o sonho é que nos move, né? Então a gente tem que se agarrar nos sonhos. Aqui nós temos uma instituição que oferece grandes oportunidades. Eu sempre me disponho porque eu quero incentivar a outros colegas irem cada vez mais longe. Tá? Eu estou aqui, estou sempre colocando à disposição do IFE, do ecossistema de inovação, os eventos de tecnologia daqui da Tech Campus, que hoje agora é Tech, mudou o nome. Tech Incubadora, porque já não é só de campus. A Tech Incubadora já está abraçando empresas da região. Olha só como é que a incubadora que eu comecei lá em 2018 já cresceu. Então, a gente tem um ecossistema aqui com muito potencial de desenvolvimento. Então, tem muita empresa. Então, hoje o aluno que entra no IFE, ele tem a oportunidade de seguir carreira no mercado tradicional, na área offshore, ou qualquer outra área naval, que nós temos portos aqui, o Porto do Sul, né? Ou seguir na área do empreendedorismo, como eu estou fazendo aqui. Então, existem caminhos, né? Então, o importante é sempre seguir os sonhos, passar pelas dificuldades, sabendo que tudo que acontece depende do seu empenho. Então, o seu sucesso vai depender do seu empenho. Então, não vai ser fácil, mas tudo é possível. E quando a gente tem determinação, quando a gente é esforçado, quando a gente sonha, mas quando a gente tem também todo um apoio, políticas adequadas para, seja no empreendedorismo, seja no investimento de tecnologias, isso potencializa o nosso esforço. Então, Tiago, eu quero agradecer a sua presença, mas antes de despedir de você, eu quero convidar a todos a conhecer um pouquinho o que aconteceu durante essa semana no nosso instituto. Olá! A Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica comemora seus 113 anos neste dia 23 de setembro. O CONIF, Conselho Nacional das Instituições da Rede Federal, lançou a campanha O que a Rede tem de melhor? Confira em portal.redefederal.org.br.
O Campus Centro realiza a 27ª Semana do Saber Fazer Saber e a 8ª Mostre-se até esta sexta-feira, dia 23 de setembro. Durante o evento, empresas de diversas áreas irão apresentar suas atividades e oportunidades de emprego, enquanto os estudantes irão mostrar suas produções de pesquisa e extensão para a sociedade. O Campus Avançado Maricá promoverá a 2ª edição de sua semana de pós-graduação de 27 a 30 de setembro de forma híbrida. A participação nas palestras e apresentações, assim como a submissão de trabalhos, é aberta ao público interno e externo. O Campus Bom Jesus do Itabapoana, por meio do Núcleo de Gênero e Diversidades e do projeto Cineclube Debates, vai realizar uma série de atividades destinadas a estudantes, profissionais e demais interessados para marcar o Setembro Amarelo. Temas como bullying, autoconhecimento, formação de professores e ansiedade integram a programação. As inscrições são gratuitas. O IFE, por meio do Campus Itaboraí, e o Instituto Estadual de Ambiente do Estado do Rio de Janeiro, o INEA, formalizaram um acordo de cooperação com o objetivo de promover atividades de ensino, pesquisa e extensão, visando capacitar e sensibilizar a população residente no entorno do Parque Estadual dos Três Picos e o corpo discente do IFE quanto à temática ambiental e à promoção do desenvolvimento sustentável, além de incentivar e desenvolver pesquisas científicas na área de meio ambiente e turismo ecológico e contribuir com a qualificação dos servidores do INEA. O Núcleo de Sustentabilidade do IFE abre a temporada 2022 do seu Seminário de Sustentabilidade no dia 28 de setembro, às 15 horas, com transmissão pelo canal IFTube. O primeiro encontro terá como tema Direitos Humanos, Perspectiva Social, Cultural e Histórica. O Campus Macaé promoverá uma oficina de escrita de ficção científica no dia 8 de outubro. Não é necessário conhecimento prévio, mas o participante deve ter idade mínima de 16 anos. Os interessados podem fazer as inscrições até o dia 30 de setembro. As vagas são limitadas. E o IFE segue com inscrições abertas para o processo seletivo e vestibular 2023, primeiro semestre. As inscrições vão até o dia 17 de outubro e são mais de 3.400 vagas ofertadas. Essas e outras informações você encontra no portal do IFE e nas nossas redes sociais. Bom, Tiago, voltando aqui, eu quero mais uma vez agradecer. Como eu falei, você é uma pessoa que sempre dá o sim para essa instituição. Imagino que você tem marcas profundas da educação profissional e tecnológica na sua vida e você está fazendo de tudo aquilo que você teve oportunidade de aprender, também transbordando isso, seja ajudando na tecnologia nacional, na indústria nacional, como você falou, seja também na contratação de empregos, criando empregos qualificados, né, que são também de outros estudantes que se formaram nessa instituição. Muito obrigado, né? E a sua história é uma história, como eu falei também, que eu não canso de contar, e você é um exemplo, um bom exemplo do que é a educação profissional e tecnológica, do que políticas públicas na área do desenvolvimento tecnológico, que incentiva a educação, que incentiva a ciência, que incentiva o empreendimento, que acredita na juventude, que acredita que o brasileiro e a brasileira têm competências. O que precisa são oportunidades. E você é um jovem que tem aprendido não só a aproveitar as oportunidades, mas você cria oportunidades. Muito obrigado, Tiago. Estou sempre à disposição aqui. Tá, jóia, meu amigo. Satisfação Muito enorme. Muito bom. Obrigado.